tiver a palavra, nós não conseguimos chegar-se ao céu. É verdade, Jesus. Dom Paulo, ele agora é um exemplo de história para mim e você sobreviver aqui nessa terra e não desistir dos objetivos de Deus. Eu me lembro do livro de Jeremias, capítulo de número 18, quando fala sobre a cerca do vaso. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Onde é a casa do oleiro? Aleluia, Jesus. O povo acha que isso é só uma história qualquer, não. O povo não está entendendo. O povo precisa entender que a casa do oleiro é aqui. É a casa do Senhor, aonde o Senhor quer trabalhar sobre o vaso. Porque se o vaso chegar quebrado, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai moldar ele, manter ele, tornar um vaso de honra. Glória a Deus, aleluia. Mas só que os cristãos hoje não estão entendendo, irmãos. Os cristãos querem viver ao seu bel prazer, querem viver a sua história em vez de viver a história de Cristo. É verdade, Jesus. Então nós não vamos conseguir chegar a lugar algum se nós não viver a história de Cristo e entender que a casa do Senhor é a casa do oleiro. Aleluia. Por exemplo, quando o Senhor disse para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá, olha o que é que ele disse. Porque se ele quisesse falar com Jeremias, aonde Jeremias estava, ele tinha falado. Mas ele disse: não, eu quero falar com você lá. É lá que eu quero falar com você. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Jeremias, ele desce, não é? E ao ele descer à casa do oleiro, a Bíblia diz que ele encontra o oleiro rodando, né, o vaso, ou seja, trabalhando sobre as rodas, e a Bíblia diz que o vaso que o oleiro estava fazendo, ele se quebrou sobre as suas mãos, mas o Senhor pegou aquele vaso, e trabalhou sobre ele, sobre as rodas. Louvado seja Deus. Por exemplo, se esse vaso aqui quebrar nas suas mãos, a primeira coisa que você vai fazer é jogar fora, porque não serve mais para nada. Mas nas mãos do oleiro é diferente. Então ele pega aquele vaso quebrado e começa a trabalhar nele, para que ele se torne um vaso perfeito, um vaso de honra, Mas o povo não entende que aonde Deus trabalha é na casa do oleiro. Aleluia. Aonde Deus fala, que vai mudar, é na casa do oleiro. Porque nós, irmãos, precisamos entender que precisamos congregar. E tem crente, irmãos, que quer chegar ao céu, mas eu sou domingueiro, só vou à igreja domingo ou então um dia de Santa Ceia. E aí ele quer ser abençoado, quer ter uma história de vida mudada, ele quer que tudo vai bem. Louvado seja Deus. E enquanto nós não entender que Jesus nos convidou para congregar, nos convidou para ouvir a mensagem, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Porque a palavra de Deus, ela vai te saciar, porque ela representa o pão. A palavra de Deus, ela representa a água. Você nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Aleluia. Então você vai ser saciado pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas para resistir, precisamos entender. Porque se não entendemos, nós não conseguimos vencer e chegar às cidades celestiais. Eu costumo dizer que você tem um passaporte, e para chegar ao céu,
ele só tem um carimbo de ida, não tem o de volta, porque você vai e vai ficar lá. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus te escolheu, não foi para ser perdedor, foi para ser vencedor. Foi para ser vencedor. E para ser vencedor é necessário você se alinhar com o Senhor. Porque se você estiver alinhado com Ele, você pode ter certeza que você vai chegar em qualquer lugar. Tem dificuldade? Jesus não te garantiu que você não ia ter dificuldade, não ia ter batalha, não ia ter luta, né? Jesus, ele disse: olha, eu vim trazer a espada, né? Não a paz. Então nós temos que pegar a espada e temos que lutar para nós poder alcançar todos os objetivos das nossas vidas. Porque Paulo, depois que ele pega a espada, você vê que Paulo luta, trabalha dia e noite para vencer. Da mesma forma foi esse cego. Será que você acha que depois dele ser curado ele abandonou Jesus? Você acha que ele disse: não, aquele homem é um qualquer? Não. Alguém chega e pergunta: mas quem fez isso? Ele disse: olha, foi um homem aí chamado Jesus. Mas interessante que Jesus aqui nesse versículo 9 aqui, Jesus ele chega na cena, aí depois Jesus sai da cena e fica o cego na cena. Isso é para que eu e você possamos entender o que Jesus faz sobre a vida do ser humano quando ele está no lugar. Aleluia. Até o cego veio para a Bíblia. Ou seja, a história de vida daquele homem. Aí entendemos, né? Aí lá na frente Jesus entra de novo e diz: não, olha, o homem que me curou é um homem chamado Jesus. E onde é que está ele? Eu não sei, né? Por quê, irmãos? Aqueles que procuravam acusar, né, queria destruir. Porque quem acusa hoje, ele não quer seu bem. É verdade. Ele quer ver a sua derrota, né? Ele quer ver o seu fracasso. Mas aquele que está contigo, te ajudando, ele amanhã, ele quer ver o seu sucesso. Ele quer olhar e dizer: olha, está vendo aquele rapaz daquele sucesso, aquela moça daquele sucesso? Eu acompanhei, hoje você vê o que Deus fez na vida dela. Mas permanece na presença, não desista dos seus objetivos. Venha à casa do oleiro. Porque na casa do oleiro nós ouvimos uma palavra de mudança, nós ouvimos uma palavra de transformação, nós ouvimos uma palavra que vai mudar a nossa história de vida. E quantos hoje aí, irmãos, estão correndo atrás de outra história de vida? Não deixa mais Jesus trabalhar. Ou seja, Jesus na vida dele tem um limite, né? Ele diz: Jesus, na minha vida você só pode vir até aqui. E não é assim, irmãos. A nossa vida nós temos que entregar ao Senhor, né, toda ela, para que Ele possa cuidar. Interessante, irmãos, que igual eu falei no começo, que às vezes entristecemos por algumas circunstâncias, porque o povo às vezes tem tempo para tudo. É verdade. Para tudo, irmãos. Mas quando se trata das coisas de Deus, o tempo é limitado. Limitado e bem limitado. E não entendemos que esse é aquele que vai mudar a nossa história. Desde lá, do Velho Testamento, nós encontramos o profeta Isaías profetizando, dizendo que viria o Messias, aquele que tiraria o pecado do mundo. Mas o povo não entende. Ele quer viver no erro e ao mesmo tempo se vir ao Deus. Então ele não pode ficar em cima do muro, ele tem que descer do muro.
Vocês lembram de Zaqueu? Subiu no lugar mais alto para ver Jesus. O que é que Jesus disse? Zaqueu, desce. Aí eu volto lá em Jeremias 18. Deus mandou ele descer. Então, para nós ouvir a voz de Deus, nós precisamos descer. Porque se não descermos, não tem como ouvir a voz de Deus. Aí, se nós não ouvir a voz de Deus, nós achamos que está tudo bem. Mas não. Satanás, às vezes, ele tem nos enganado, achando, fazendo como que nós entendemos que está tudo bem. Mas às vezes não está nada bem. Às vezes por fora nós olhamos, está tudo bem, tudo tranquilo, mas a alma está chorando, o espírito está gemendo, pedindo socorro, pedindo ajuda. E às vezes achamos que está tudo bem. Não. Jesus, irmãos, Ele é o único que tem história para mim e para você. Então ele disse: Zaqueu, desce. Hoje eu vou lá para a tua casa. Hoje eu vou jantar com você, Zaqueu. Desce daí. Aí Zaqueu, como já tinha uma história no seu coração que queria conhecer Jesus, não somente conheceu, como teve o privilégio de jantar com Jesus. Mas o povo que estava ao seu redor: não, Jesus, faça isso não, que esse homem é pecador. Jesus disse: não, eu vim foi para isso, para os doentes, eu vim para aqueles que estão precisando. Eu não vim para os sãos, para os que estão salvos. Então Jesus veio para mudar a minha e a sua história. Então precisamos entender isso, que Jesus, ele não veio para aquele que já acha que já está são, que não precisa, porque tem gente que estão vivendo nessa situação. Quando você vai trazer uma palavra de Deus, a primeira coisa que ele fala é isso: olha, eu já sei. Aí de que sabemos, precisamos nos tornar humildes. Que a Bíblia diz que para nós herdar o reino do céu, temos que nos tornar uma criança. Ontem eu estava no meu trabalho, trabalhando, e lá tinha um rapaz que trabalha junto comigo, e aí ele começou a falar, eu vou fazer o batismo da minha filha. Eu comecei a conversar com ele, aí ele disse: não, eu sou assim e vou morrer assim. Eu falei: não, isso é ignorância do homem, ignorância do homem, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia em casa? Tem. Pois bem, eu não vou te convidar para você ser crente, não. Eu só quero que você leia a Bíblia e procura entender ela. Porque as pessoas acham assim, que quando você já chega para falar de Deus, já quer que você venha para a igreja e já aceita Jesus. Eles já adotaram esse sistema. Aí ele já disse assim: olha, mas eu não quero ser crente, nunca vou passar para a lei de crente. Fala: rapaz, eu às vezes eu era ignorante igual você. Eu também pensava do mesmo jeito que você. Eu me lembro uma certa vez que eu estava em casa, e eu tinha um revólver, e eu tinha uma pochete. Eu ponhava ele no alto, uma dos meninos, bem na telha assim, amarrado num travessão, aquela pochete. E um dia os crentes foram lá na minha casa, era mais ou menos assim umas 8 horas da noite, que era para fazer uma campanha. Foi buscar uma jovem lá em casa, Aí eu levantei valente, que eu já estava deitado, mas não estava dormindo. Aí levantei valente, já peguei aquele revólver velho, meti dentro das calças. Aí quando eu saí lá fora, irmão, acabou a valentia. Acabou a valentia. Com uma semana depois eu estava dentro da igreja glorificando o Senhor. Então, irmãos, isso é o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes não entendemos. Então Jesus, ele precisa mudar a nossa história. Mas para Jesus mudar é necessário que nós queremos. É necessário que damos o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo.
Aí Jesus disse: agora eu vou te pegar, camarada. E hoje eu estou aqui. Estou aqui caminhando na presença de Deus. Interessante, irmãos, que eu não tenho. Ele é sobrinho meu, mas diz que é primo. Ele é meu sobrinho, ele é mais velho do que eu. E nós era assim, carne e unha. Onde um estava, o outro estava. Aonde um levava um tapa, o outro levava. Era desse jeito. Nós estávamos numa situação que, se nós não tivesse, Jesus não tivesse um plano de vida na nossa vida, hoje nós não estávamos aqui para contar história. E depois que eu fui para a igreja, com mais ou menos uns 2 dias, eu chego na panificadora, ela era panificadora e bar ao mesmo tempo. Aí eu cheguei lá para comprar, não me lembro o que, e comecei a falar de Deus para ele, que quando nós é novo convertido, o novo convertido ele já chega com aquela toda força, Eu queria voltar a esse primeiro amor. E aí comecei a pregar de Deus para ele, aí de repente ele já levantou com 2 pernas, que nada, rapaz, aí, moço, eu saí dali, mas eu saí chorando. Pensa num camarada que saiu chorando. Cheguei em casa, ainda nem sabia falar com Deus. Aí, eu já tinha uns 2, 3 dias que tinha ido para a igreja. Aí eu comecei, põe meu joelho no chão, e comecei. De repente, quem chega? O camarada. Imagina, aí ele chegou, aí parou na porta, aí entrou. Os bancos eram mais ou menos igual assim, mas aí chegou e sentou bem do meu lado. Aí chegou, aí olhou para mim e falou assim: você está com raiva de mim? Deus poderoso, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eita, Jesus. Eu disse: não, mas a vontade de voar dele estava grande. Mas Jesus, naquele momento, Jesus me segurou e falou: não, rapaz, calma, não faz igual Pedro. É sério, a vontade era tão grande assim de esganar ele, sabe? Mas aí de repente eu disse: não, estou com raiva de você não. Assistimos o culto, uma benção. Aí no final do culto eu falei para ele: e aí, bora aceitar Jesus? Ele falou: bora. Ele levantou. E aí, aceitou Jesus. Está firme até hoje. Aleluia, Deus fiel. Presbítero. Hoje, o marido da Cida. Bênção de Deus, Aí imagina, irmão, Jesus, ele sabe trabalhar. Então não precisa nós ensinar o Senhor a trabalhar. É verdade. A única coisa que o Senhor quer é que nós tenhamos coragem e permanecemos firmes na sua presença. Ou seja, na casa do oleiro, para que ele possa mandar trabalhar de forma grande nas nossas vidas. Aleluia. E é isso que nós precisamos, meu irmão. É mudar de vida. E mudar de vida é caminhar com Jesus. E o povo hoje já perderam a essência do Espírito. E isso, irmãos, é poder de Deus sobrenatural. O poder de Deus sobrenatural se manifestando no meio do seu povo. O poder de Deus é onde Deus entra com salvação, com história. Louvado seja Deus. Por exemplo, quando Jesus estava ali no casamento, ainda não havia tido milagre, mas o casamento, Jesus fez algo extraordinário, transformar o vinho ou a água em vinho, ou seja, o poder de Deus sobrenatural, Então nós precisamos adquirir esse poder de Deus na nossa vida, meu irmão. A mudança, quando nós queremos, Deus entra e muda a história, Deus entra e faz nova história.
É dessa forma que o Senhor faz. Eu imagino, irmãos, muitas pessoas que estão negando a sua fé. Então não faça isso. Não faça isso. Ainda que você está andando fraco, mas caminha, conversa com alguém, com o pastor, com a pastora, para que Deus possa abrir a tua mente, para que você possa afirmar. E hoje nós vivemos uma situação, irmãos, que precisamos cada vez mais interagir na presença de Deus, para que o Senhor mude a nossa história. Nós precisamos adquirir estratégia para que o Senhor mude a nossa vida, a nossa caminhada. E é dessa forma, querido. Não desista, mas persista na presença de Deus, e você terá o seu galardão. Você pode perder tudo, menos a sua salvação. Glória a Deus. Eu me lembro de Jó. Eu já estou encerrando. Eu me lembro de Jó. Todos aqui conhecem a história de Jó. Mas muitas das vezes, irmãos, por ser conhecida, às vezes é pouco pregada. Igual a palavra de Deus, no livro de João, 3,16, às vezes é uma palavra que é pouco pregada. No livro de João também 6,14, também é menos pregado, Então são palavras que precisam ser repregadas, porque a Bíblia diz que toda manhã a palavra de Deus, ela se renova, ou seja, a palavra de Deus, ela se manifesta sobre as nossas vidas de forma diferente. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa se renovar cada manhã sobre a nossa vida. Mas muitos acham, não, essa palavra já foi pregada há muito tempo, todas as vezes ela é pregada. Mas a Bíblia diz que amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então entende, irmãos, que essa palavra nós precisamos colocar ela em prática. Muitos dizem assim, como a palavra diz, guarda, igual o salmista Davi disse, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para que eu não pequeis contra o Senhor. Mas precisamos guardar ela e fazer uso. Aleluia, glória a Deus. Porque nós, fazendo uso da palavra, nós nos fortalecemos dia após dia. Porque se guardar e não praticar ela, você não vai conseguir se firmar. Vai fazer igual a parábola dos 10 talentos. Aquele que deu 5 multiplicou para 10, o que pegou 3 multiplicou para 6, o que recebeu 1, ele escondeu para não ser frustrado, ou seja, servo inútil. E hoje, irmãos, o que tem de servo inútil, não tem sombra de dúvida. Às vezes, quando nós falamos uma palavra dessa, o povo fala assim, mas o pastor é grosso. Não. Eu imagino João Batista pregando hoje, o que seria dessa humanidade que vive hoje. Muitos crentes, irmãos, cristais, que você não pode mais pregar a palavra de Deus, que tem muitos irmãos que estão desviados dentro da igreja. Você sabia disso? Desviado. Aí quando Deus fala, toca na sua ferida, a primeira coisa que ele faz é se levantar, se revoltar contra a palavra de Deus e vai embora revoltar. Isso se chama crente desviado, precisando ter um conserto com o Senhor. É verdade. E aí acha a palavra de Deus dura, palavra pesada. Não, eu sempre digo, a palavra de Deus não tem palavra dura. A palavra de Deus é uma palavra que muda a história, a palavra que cura o enfermo, a palavra que traz nova estratégia para a nossa vida. Amém? Coloca sobre os pés em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração em poucas palavras, que eu já falei demais,
E essa tua palavra.